Olá pessoal, quero falar sobre transformação. Minha proposta hoje é falar de mudanças, ok? E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender quando o assunto é mudança, que a mudança ela só acontece a partir de uma percepção, tá certo? Enquanto você não perceber que precisa de mudanças, não interessa o que as pessoas falam, não interessa os seus resultados, não interessa nada que aconteça ao seu redor, resultados negativos, situações desagradáveis, cobranças, né? As pessoas te confrontando, te chamando a atenção, tudo isso é importante porque pode ajudar você a perceber. Mas enquanto não houver uma percepção em você, a mudança ela não vai acontecer, porque a percepção ela precede a mudança. Tá certo? Então é muito importante você ficar atento a algumas coisas, como por exemplo, às vezes as pessoas conseguem observar primeiro que há uma necessidade de mudanças. Então quando mais de uma pessoa, né, começa a fazer sobre você as mesmas observações, os mesmos posicionamentos, ok? É importante pelo menos você dar uma olhada nessas observações ou naquilo que estão te dizendo, ok? Se é uma pessoa só ou duas, se são pessoas que normalmente não têm crédito contigo, se são pessoas que normalmente não gostam de você, então você não deve ou não precisa levar muito a sério essas observações. Mas quando as observações começam a ser feitas para mais de 4, né, por mais de 4, 5 pessoas em diversos lugares por onde você passa, certo? Por exemplo, as pessoas da família começam a falar com você sobre a necessidade de mudança. Você no trabalho, as pessoas falam com você que você precisa mudar. Então, quando o número de pessoas vai aumentando, repetindo a mesma história a respeito da sua conduta, vale pelo menos um autoexame, vale, né, você parar e analisar para ver se essas observações elas não procedem de forma correta. Segunda coisa que pode fazer você parar para mudar são os resultados. Os resultados também falam bastante. Você começa a observar que os resultados são bem negativos, que eles são muito opostos, são contrários. Então isso também, né, se você não gosta dos resultados que você está tendo, é importante que você observe através dos resultados a percepção da necessidade de uma mudança, tá certo? E por último, você também pode ter essa percepção aguçada pelo próprio Deus. Deus pode usar pessoas para falar com você, ou começar a usar canções. Você começa a perceber, certo? Que Deus está te sinalizando que você precisa de uma mudança. Porém, pessoas costumam mudar de verdade em 3 momentos. O primeiro momento que faz com que pessoas mudem, né, são quando elas se machucam o suficiente para mudar. Quando elas são feridas, ok? O suficiente para mudar. Então, pessoas mudam seus hábitos alimentares quando enfrentam um ataque cardíaco, quando enfrentam uma doença, quando enfrentam alguma coisa que a ferem de uma forma. Ela enfrentou um acidente, uma perda muito grave. Quando ela se fere muito, quando ela se machuca muito, isso é um bom ambiente para que pessoas acabem mudando. Isso não seria necessário se elas fossem capazes de perceber a necessidade da mudança antes de se ferirem, mas muitas não conseguem isso e acabam precisando de um ambiente de sofrimento, de dor, certo? Para que elas se transformem. Segundo ambiente que faz pessoas mudarem também com muito sucesso é um ambiente de inspiração. É quando essas pessoas começam a ouvir histórias de quem já passou pelas mesmas coisas que ela passa na atualidade, mas conseguiu vencer. Ela ouve histórias de pessoas que venceram o câncer, que venceram a depressão,
que superaram uma crise no casamento, que venceram o abandono, certo? Então, inevitavelmente, quando pessoas começam a frequentar ambientes inspiradores, elas acabam sendo motivadas a mudar. Por isso você vai em palestras, por isso a igreja, os ambientes religiosos utilizam muito o que nós chamamos de testemunhos, onde pessoas sobem para falar de suas dificuldades que viviam e recebe desse ambiente a inspiração para a mudança. Terceiro ambiente que as pessoas mudam é quando elas recebem ferramentas para mudar. Elas vão em treinamentos, elas fazem cursos, elas acabam buscando informações e essas informações capacitam essa pessoa para que elas comecem a mudar. E quando elas começam a lidar com resultados positivos, certo? Dessa capacitação, isso vai alimentando, vai fazendo com que essa pessoa ela consiga ter êxito, tá certo? É muito importante mudar inicialmente em áreas um pouco mais fáceis e se forem áreas difíceis, fracione, ok? Você precisa mudar seus hábitos alimentares, mas não conseguiria mudá-los todos de uma vez. Bom, corte a gordura, ok? Corte o refrigerante, corte uma coisa de cada vez e vá avançando, tá certo? Então, do mesmo jeito, o que é que você não consegue fazer, certo? Você precisaria de mais exercício, você precisaria de bons hábitos, tá certo? Mas não consegue fazer essa transformação total. A mudança, ela nunca vai acontecer se você não notar que precisa mudar, tá certo? Então coloque isso no seu coração.